Pera aí, rapidinho. Voltei, só vou pôr o feedback e a gente começa. Galera, eu já planejei mudança para quando o Diário do Pensamento acabar. E ele vai acabar essa semana nossa. Depois do nosso último dia de live da semana, que vai ser quinta-feira, eu vou fazer o último episódio do Diário do Pensamento. E com o último episódio do Diário do Pensamento, vamos ter novamente mudanças, vamos ter atualização na página dessa vez. Antes não teve na página, mas agora vai ter na página, no grupo e no Instagram. Eu vou mudar a estrutura dos posts de novo. Eu já fiz as estruturas. Hoje a gente vai ter mais um episódio da Diário do Pensamento. Hoje a gente vai ter mais um episódio do Diário do Pensamento. Vamos ter um todo dia dessa semana. Outra coisa também que mudou, agora acabou nua e crua, lá de vídeo curto, né? De poesia ainda falta acabar no grupo e no Instagram. Poesia escrita. E aí eu vou, não poesia em vídeo, mas escrita mesmo, em texto. Aí eu vou com o fim de nua e crua, não vai mais ter vídeo em todas as redes sociais. Agora os vídeos vão ser exclusivos para cada rede. Dragão vai ser no YouTube, poesia no Instagram, HQ e mangá no... Não, mangá e tirinha no Kawaii e pedido no TikTok. Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar sobre... Vamos deixar isso de lado, não, vamos deixar isso para outro dia. Hoje a gente vai falar sobre o Diário do Pensamento. O episódio de hoje do Diário do Pensamento é Caminho do Suicídio. Mais YouTubers. Mais na sua estante. E talvez até Paula Toller. Ó, no Caminho do Suicídio de hoje... No Caminho do Suicídio não. No Diário do Pensamento de hoje é o caminho do suicídio. O que é caminho do suicídio? Já expliquei isso em outra live, mas hoje eu vou tentar explicar de novo. Tipo assim, para quem passa por essas fases que eu passei, é normal a humanidade achar que essa pessoa vai cometer suicídio. E para quem tem a cabeça igual a minha também, porque uma pessoa assim que é um pouco... Como eu posso dizer? É porque eu tenho paranoia e esquizofrenia, mas é que eu não queria falar isso porque eu tô com um novo pensamento agora. Mas as pessoas acham que para quem... E isso acontece mesmo. Quem tenta casar com uma stripper, chega uma hora na vida que essa pessoa tenta o suicídio. E às vezes consegue. Eu chamei essa fase de caminho do suicídio. Por quê? Porque não era só o suicídio em si. Era tudo o que acontecia até chegar no suicídio. E todo esse processo que tinha até chegar no suicídio, eu chamo de caminho do suicídio. Que é a raiva, que é, sei lá, se sentir traído, que é o ódio e mais coisas que eu não lembro. Que é as fases também, né? A depressão ou a esquizofrenia. Chamo tudo isso de caminho do suicídio. E o que aconteceu? Como a humanidade sabe desse caminho do suicídio, que eles não chamam de caminho do suicídio, eles chamam de vai tentar se matar, algumas pessoas me ajudaram nessa fase da vida. Isso não quer dizer que eu conheça essas pessoas ou que eu haja alguma coisa combinada com essas pessoas. Elas simplesmente me ajudaram porque quiseram me ajudar. Uma delas foi o Felipe Neto. O Felipe Neto me ajudou. Não foi diretamente, ele falou nos vídeos dele lá e eu aprendi. Outra pessoa que me ajudou foi outro youtuber, foi a Kéfera. Ela me ajudou também nessa fase do caminho do suicídio. Provavelmente sem esses dois. E também o Cauê Moura. Não posso esquecer do Cauê Moura. Provavelmente sem esses três youtubers, eu teria. Eu não sei se eu ia chegar no ponto de cometer suicídio. Mas eu teria percorrido esse caminho. Mas aí eu não percorri porque esses youtubers me ajudaram nessa fase, que foi a fase depois de eu ter tentado casar com a stripper. Foi esse momento após eu ter tentado casar com a stripper. E eles me ajudaram. Eles já sabiam de muito mais do que eu, já eram muito mais maduros do que eu, e me guiaram nessa fase. Eu não sabia, mas depois eu descobri. Estudando a humanidade eu meio que descobri.
E isso acontece na humanidade desde sempre. Não sou o primeiro, eu não fui o primeiro a passar por isso. Inclusive o Cazuza também passa por isso. Não fui o último a passar por isso. Inclusive vai ter outras pessoas depois de mim que vão passar por isso também. Eu tenho que falar mais coisas sobre o caminho do suicídio, mas eu também falei na memória. Uma coisa que acontece também que eu não sabia, que eu achei que o caminho do suicídio só seria depois dessa fase do tentar casar com a stripper. Mas não é, ele é mais longo do que só essa fase. Ele tem uma duração maior. Mais coisas ao longo dessa fase, após essa fase, na verdade, também me levam para o caminho do suicídio. Por exemplo, as pessoas ficavam falando coisas da alemã russa, né? Que é stripper. Eu falo assim, tipo, Lila é a Kéfera, Felipinho é o Felipe Neto e a alemã russa é a stripper. Mas é Monique o nome dela. É, como eu posso dizer, mais coisas levam para esse suicídio, para esse caminho do suicídio. Pessoas falam dela, né? A mídia também. Não consegui sair do buraco que eu estava emocional. Que eu estava num buraco emocional. Mas depois eu consegui com a ajuda da minha família. Não fazer terapia também pode levar ao caminho do suicídio. Muitas coisas podem levar ao caminho do suicídio. E eu tenho certeza que eu ia ter percorrido esse caminho se os youtubers não me ajudassem, mas eles me ajudaram. Mas não quer dizer que eu combinei nada, alguma coisa com eles, ou que tenha alguma coisa planejado. Se no futuro, se um dia eu chegar em algum lugar aqui na internet e eu acabar conhecendo essas pessoas, e de repente acontecer alguma coisa, sei lá, um trabalho, fazer um trabalho junto, não quer dizer que foi combinado, quer dizer que simplesmente aconteceu, é o destino. Mas não é. Pelo menos eu não planejei. E se você for na rede social de qualquer uma dessas pessoas e perguntar se está planejado ou se está combinado, elas vão dizer a mesma coisa. Que nem me conhece, para falar a verdade. Mas vamos deixar isso de lado, que esse é o próximo episódio, né? Falar do que se foi combinado ou não. O quinto episódio. Não é o quarto. Esse é o terceiro, é Caminho do Suicídio. Tem que falar mais sobre o Caminho do Suicídio, mas acho que não tem mais o que falar também. Eu criei esse nome, eu sempre dei nomenclatura diferente para as coisas, para as pessoas mais espertas não saber do que eu estou falando. Então não é caminho suicídio, é só uma fase que no final tem suicídio, mas eu coloquei esse nome para ficar um pouco diferente das pessoas. Eu chamo as pessoas espertas de impuros e chamo as pessoas inocentes de puros. Eu não queria que os impuros soubessem de tudo que eu estava falando, então eu chamava de caminho de suicídio. Teve também a Paula Toller. A Paula Toller foi fundamental nessa fase, nessa mesma fase que eu tive, o Cazuza também teve. Ou na fase que o Cazuza teve, eu tive, para falar a verdade. E pra ele foi a Paula Toller quem ajudou. Pra mim foram os YouTubers. Quem ajudou muito ele foi a Paula Toller. Depois ela se envolveu também na minha, nas minhas fases, eu não sei porquê. Eu acho que o que ela usou pra falar com o Cazuza, ela também usou comigo. Provavelmente foi isso. No começo também ela me ajudou a desistir da alemã russa. Mas eu sabia que se ela não quisesse nada eu ia desistir. Mas não posso ficar falando isso, senão vai parecer que eu sou ingrato. Mas ela me ajudou também. Tem mais coisa do caminho de suicídio? Eu preciso lembrar que tá me falhando a memória. É que eu não escrevo roteiro, só coloco o título e faço tudo de improviso. É que também não tem muito o que falar do caminho de suicídio, é só um caminho que eu não quis percorrer. Como eu tive exemplos na minha cidade assim de pessoas que cometeram suicídio e tive exemplos na mídia de pessoas que cometeram suicídio. Então, não é que eu já sabia ou que eu fingi que não sabia. É que por ter esses exemplos de pessoas que passaram pelo que eu passei e se mataram, e pessoas na mídia que mostraram essas fases para todo mundo e no final cometeram suicídio, na mídia às vezes é de forma figurada, não é de forma literária. Às vezes é de forma literária, mas às vezes não. Mas na vida real é só literária, não existe forma figurada. Mas por eu ter esses exemplos tanto da mídia quanto aqui da minha cidade, até próximo de mim, de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei e no final se mataram, o que eu fiz? Eu evitei fazer o que essas pessoas faziam. Ou seja, eu evitei percorrer o mesmo caminho que essas pessoas percorriam. E uma das coisas que faziam essas pessoas percorrer esse caminho era a raiva. Então eu já não sentia muita raiva por causa da batata, entendeu? Porque ela usava muito esse artifício. E na hora do caminho do suicídio,
eu evitei menos ainda sentir raiva. Aí o que eu fazia? Eu faço isso até hoje. Hoje é meu mantra. Quando eu tô com raiva, quando eu tô com muita coisa na cabeça, ou eu saio pra dar uma volta, que eu chamo de espairecer, né? Eu vi isso no Final Fantasy X. Esse negócio de espairecer eu vi no Final Fantasy X. Que eu nem sei se era espairecer, aqui eu traduzi dessa forma, mas acho que provavelmente não era espairecer não, que meu inglês é ruim. Era ruim na época e hoje é intermediário. E aí eu vi isso no Final Fantasy X e comecei a fazer. Então quando eu tava irritado com muita coisa na cabeça, eu dava uma espairecida, né? Que eu dava uma volta, só para arejar a cabeça. Ou quando eu tava muito irritado também, aí eu dava uma volta. Então isso me fez não percorrer o mesmo caminho que essas pessoas percorreram. Que eu sabia que no final desse caminho era o suicídio. E eu não queria chegar no suicídio. Por dois motivos. O primeiro é porque eu tenho medo. Eu tenho medo de tentar o suicídio e conseguir. E segundo, porque eu não queria cometer suicídio de forma literária. Então eu não fui por esse caminho, tá ligado? Eu meio que estudei o que essas pessoas fizeram, meio que entendi o que elas fizeram e não fiz o mesmo. Tem gente que acha que é porque eu tenho coração frio, que eu não ligo pra mulherada, que eu não fiquei irritado e não percorri o caminho do suicídio, porque eu não tenho sentimento, mas não tem nada a ver. Eu não percorri porque, já falei, tenho medo de suicídio. Tem gente que tenta suicídio e não consegue, depois a humanidade perdoa essas pessoas. Mas eu tinha medo, eu já vi esse exemplo também na mídia, de pessoas que tentaram, não conseguiram e tiveram perdão da humanidade. Ou da sociedade, sei lá de quem. Eu não queria percorrer esse caminho, chegar no final e cometer suicídio, mesmo que eu não conseguisse, e para receber perdão da humanidade. Eu tinha medo de chegar no final desse caminho, tentar o suicídio e conseguir. Tentar e ter sucesso. Então eu não percorri esse caminho. Mesmo que eu fosse perdoado no final dele, no final dessa fase, eu não queria dar chance pro azar. Então já descartei, já esquipei essa fase aí, nem passei. Eu passei por ela, mas o máximo, passei por ela evitando o máximo que eu podia. O que mais tem pra falar? Depois eu descobri, estudando a humanidade, que todo mundo que tenta casar com uma stripper passa pela mesma coisa. Eu achava exagerado também o que as pessoas faziam. Achava que elas ficassem, sei lá, 3 anos falando da mesma coisa, 2 anos falando da mesma coisa. Achava exagerado. Mas parece que é assim com todo mundo, então não sei. Então não é válido, né? Essa reclamação não é válida. A ideia que o povo tem, que é por eu não ter sentido tanta raiva e não ter cometido suicídio, eles têm a ideia, eles têm na mente que eu não tenho nenhum sentimento por mulher nenhuma, que eu não ligo. Eles acharam que era pra mim ter me fudido muito mais nessa fase e acharam que era pra mim ter ficado muito mais irritado do que eu fiquei. Aí que eles pensam? Ah, você é viciado em sexo, você não sente essas coisas, você não tem sentimento. Mas não tem nada a ver. Eu tenho até bastante sentimento. E pensamento também, mas eu tô melhorando essa área. Mas é isso, o motivo de eu não dar muita importância pra isso e de eu esquipar isso toda vez é por medo mesmo. Medo de tentar o suicídio e conseguir. Realmente, não tô enganando, não tô mentindo. É isso mesmo, é medo. É medo. Eu já conheço esse caminho de ver, não por experiência, porque eu não fiz isso. Eu já vi isso, seja na mídia, seja na vida real, eu vi. Eu vi um cara que tentou e conseguiu se matar. E eu não quero fazer isso, não quero nem tentar, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu também vi na mídia pessoas que conseguiram que tentaram e não conseguiram, mais de uma vez. Eu já tentei uma vez quando eu tomei um monte de remédios, mas sei lá, foi uma única vez e eu não estava nessa fase. Eu vou pegar minha comida e já volto. Aí eu continuo falando sobre o caminho do suicídio. Se eu lembrar de mais alguma coisa.
Voltei. Hoje eu descobri, assim como aconteceu com o Cazuza, que passou por essa fase também, que a mídia escondeu que ele passou por essa fase, mas ele passou. Eu nem devia falar também, porque senão eu vou arrumar briga com a mídia, mas eu tô explicando. Que é um pouco normal quem passou por essa fase depois vir explicar. Eu nem tinha entendido o que eu tava explicando. Pra mim só tava tipo fazendo as pessoas parar de me encher o saco. Mas no fundo eu tô explicando. O Frei já fez isso também com o Cazuza. Chegou uma hora que ele foi lá na frente das câmeras e explicou tudo o que aconteceu. Talvez seja a mesma coisa que eu esteja fazendo de forma involuntária. Talvez eu esteja só explicando de forma involuntária. Mas enfim. Tá aí a verdade. Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser só paranoia. Ou pode ser a verdade absoluta. Cabe a você acreditar. Ou não. A professora e designer Alessandra Nogueira fala que pra gente entender algumas coisas, a gente tem que pegar exemplo da humanidade. Se eu tô tendo um problema de não conseguir fazer um esboço, tem que ver outro artista e ver como que ele faz para fazer o esboço. Aí eu resolvo o meu problema. Eu acabei usando isso pra vida. Então, quando eu tenho uma fase e eu não sei o que fazer, eu vou lá e pego o exemplo de outros artistas que passaram pela mesma fase que eu, sei lá, o Mano Brown, passou pela mesma fase que eu. Aí eu uso ele como exemplo e passo pela fase, passo dessa fase. Entendeu? É assim que eu faço. E foi assim que eu descobri o caminho do suicídio. O Mano Brown não fala caminho do suicídio, ele fala fé em Deus, que ele é justo, ué, irmão, nunca se esqueça, na quarta. Não. Programado pra morrer, nós é. Certo, é. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Quem é impuro e ouvir as músicas do Mano Brown vai entender o que eu tô falando. Ou quem é impuro e ouvir as músicas do Cazuza vai entender o que eu tô falando. Deixa eu comer um pouquinho aqui e eu já falo. Lembrando que eu não tô fazendo isso pra criar intriga com o tubarão, com o repórter ou com mídia. Tô fazendo isso porque eu quero contar a verdade. Quem é puro não vai entender o que eu tô falando. Mas quem é impuro se questiona muito. Como é que essas coisas estão acontecendo pro cara? E não tem nada muito especial acontecendo. Mas quem é impuro imagina que eu tenho um projeto para o futuro da internet. Talvez eu até tenha, mas é paranoia. Mas quem é impuro não acredita que é paranoia, acredita que é uma verdade absoluta no planeta. Então é bom que eu venha aqui na frente da câmera e esclareça. Seja o caminho de suicídio, seja o que for. Deixa eu comer rapidinho, senão não vai ter tempo de desenhar. E eu já vou falando mais alguma coisa. É por isso que eu falo. Se acontecer alguma coisa, é porque realmente tinha que acontecer. Mas eu não planejei nada, eu não combinei nada. Você pode ir na rede social de qualquer pessoa e perguntar. Eles vão falar. Vendo o filme do Cazuza, eu não imaginei que ele passou por essas fases que eu passei. Mas ouvindo as músicas dele e ouvindo o Frejá falando, que nem eu tô fazendo aqui agora,
deu pra entender que ele passou pelas mesmas fases que eu. Só que em vez dos youtubers ajudar ele, naquela época nem existiam youtubers, quem ajudou foi a Paula Toller. Então é daí que o povo acha que eu tenho relação com ela, mas eu não tenho nada com ela. Acontece que eu passei pela mesma fase que ele, entendeu? Mesma fase. Então o que a Paula Toller usou lá pra... usou com ele, as pessoas achavam que tinha feito comigo também. Achavam até que a gente tinha alguma coisa, mas é impossível. Não é impossível, mas não aconteceu. A Ferg do Black Eyed Peas também já fez isso. No final, eu quero sempre deixar aquela pergunta. Isso é verdade mesmo ou é paranoia? Nesse caso, a maioria das coisas que eu falei aqui, na verdade, tudo que eu falei é verdade. Mas tem coisa que eu vou falar que vai ser só paranoia. Mas eu não vou falar quando for paranoia ou for verdade. Só dessa vez eu falei. Mas não deveria. Outra coisa também que eu quero que quem for estiver assistindo isso ou quem vá assistir no YouTube, entenda, não tem como uma pessoa saber uma coisa que ninguém mais sabe. Sobre esses assuntos de transição, de segredo, de combinar trabalho, não tem como uma pessoa saber e ninguém mais saber. É impossível. Impossível. Nem a mídia pode saber uma coisa que ninguém mais sabe. Nem a mídia. Alguém mais vai saber além da mídia, que senão não tem de onde a mídia tirar essa informação. De onde que ela vai tirar? Do Gasparzinho? O Gasparzinho vai contar pra mídia? Alguém mais além da mídia tem que saber a informação, senão não tem como eles saberem. Não existe. Não existe. E para as pessoas também. Não tem como fulano saber de uma informação e só ele saber daquela informação. Ah, mas é o número da Mega Sena e só eu sei. Isso até tem como saber, mas que nem no meu caso, de ter tentado casar com uma stripper. Não tem como você saber alguma coisa sobre esse assunto e ninguém mais saber. Entendeu? Sobre essas fases. Não tem como. Alguém mais tem que saber. Não existe. Uma pessoa sabe e outra ninguém mais sabe. Deixa eu terminar minha comida. Amanhã eu vou falar por que eu tô na internet. E por que as pessoas acham que eu combinei com os youtubers alguma coisa. Vou deixar pra amanhã. Beleza? O que me deixa puto nessa fase toda é que a pessoa sabe que é uma fase, mas faz um circo. Tudo bem, é normal, a humanidade faz um circo com todo mundo que tenta se casar com uma stripper. A questão é, eu não fazia parte desse circo. Você entende meu lado? Eu não fazia parte desse circo. Entendeu? Se você arma um circo, mas eu faço parte do circo, eu tô ali inserido, ou a pessoa que tentou casar com uma stripper tá nesse circo também, tudo bem. Mas no meu caso, eu não fazia parte desse circo. Por isso que eu ficava com a cabeça indignada. E tudo que aconteceu de ruim ou de bom, eu falava. Eu não sou de mentir, não. Eu falava. Mas enfim, deixa isso pra lá.
Lembrando que eu não quero ofender ninguém, nem causar intriga com ninguém. Só quero deixar uma dúvida na cabeça do impuro e do puro. Ele tá falando a verdade ou isso é paranoia? É só isso que eu quero que a pessoa pense. Eu vou trocar a câmera, já terminei de comer. Vou colocar a câmera lá no tripé para desenhar. Vou trocar a tela também, vou deixar na tela da Liga da Justiça. Pegar café. Hoje foi mais curto o Diário do Pensamento, porque não tinha muito o que falar sobre o caminho do suicídio. É pouca coisa mesmo para falar sobre o caminho do suicídio. Mas é isso. Esse foi o caminho do suicídio número 3. O Diário do Pensamento número 3, na verdade, que é o caminho do suicídio no Diário do Pensamento número 3. Amanhã vai ter o Diário do Pensamento número 4. Até quinta-feira vai ter um episódio. Aí depois acaba e muda a nossa estrutura da página. É isso, muito obrigado a todos. Eu vou encerrar a live. Para mim conseguir editar esse vídeo mais fácil para o YouTube. Vou reiniciar a live desenhando. Então é isso, fui e já volto.